Meus irmãos, paz do Senhor Jesus, ainda de pé, vamos meditar no Salmo de número 90. Como é bom estarmos na presença de Deus. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Versículo de número 4. Porque 1000 anos são aos Teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Versículo 9. Pois todos os nossos dias vão passando na Tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos. Se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, melhor deles é canseira e enfado, pois passam rapidamente e nós voamos. Versículo 12, para encerrar. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Amém? Muito obrigado, podem assentar. Eu gostaria de meditar com vocês nos minutos que tenho, baseando-me neste salmo. Salmo de número 90. O propósito destes dias, projetando o ano que se inicia, é refletirmos sobre quais serão nossas prioridades, quais serão nossos projetos que deverão desenvolver-se no ano que se inicia, 2022. Então eu gostaria de não fugir do propósito, e por isso Deus ministrou este salmo ao meu coração. E eu gostaria de falar com vocês dentro daquilo que Deus já falou ao meu coração. Mas para isso eu gostaria que você tivesse paciência para que nós conhecêssemos primeiro o contexto em que o salmo foi escrito, composto, para que nós alcancemos este propósito que é o da reflexão a partir deste salmo. O salmo de número 90 é um salmo de Moisés, escrito por ele. Por ser escrito por Moisés, é um dos primeiros salmos, se não primeiro, a ser escrito. Este salmo tem um título, e o título é Oração de Moisés, Homem de Deus. Este título começa a nos ensinar já alguma verdade, alguma preciosa lição, porque este salmo foi escrito no deserto, escrito por Moisés no deserto. Então, este salmo, o título já diz, é uma oração. Então, Moisés está nos ensinando que é possível no deserto falar com Deus, ouvir Deus, se relacionar com Deus. Mas não há nada de novo aqui nessa expressão. É possível no deserto falar com Deus, porque os tempos de nossa vida em que nós mais falamos com Deus são nos desertos. Então é possível, é talvez comum, mas o que me inspira ao pensar no contexto em que esse salmo foi escrito é quando eu penso e olho para este salmo como uma canção, porque é um salmo que é uma oração, mas que não deixa de ser um salmo canção. Então, quando eu penso nisso, eu percebo que Moisés, ele não apenas ora a Deus no deserto,
mas ele também é capaz de adorar a Deus no deserto. Aqui está o segredo. Porque adorar a Deus no deserto é um desafio que está diante de todos nós. Talvez esse será o seu desafio no ano de 2022. Você não sabe o que te espera. Talvez o seu ano começou mal, mas pode terminar bem. Talvez começou bem, pode terminar mal, não sei. Eu não sei por quais testes Deus te fará passar este ano. Eu não sei quais provações severas e duras você será submetido este ano. Então nós temos aqui um primeiro projeto de vida para o ano de 2022. Adorar a Deus apesar dos desertos que virão. Louvar a Deus apesar das crises. Essa é a expectativa dos céus. Essa é a expectativa de Deus em relação a nós. Que nós adoremos mais e murmuremos menos. Então, Moisés no deserto fala com Deus. Mas Moisés no deserto também fala de Deus. E é muito difícil falar de Deus no deserto sem pecar. Jó conseguiu isso, Moisés conseguiu. Não é impossível, mas é difícil. Então nós precisamos olhar para este salmo e perceber as possibilidades que estão diante de nós. Que nós podemos aprender com Moisés, falar com Deus no deserto, mas falar de Deus no deserto e não pecar. Como é que ele faz isso? No versículo de número 1 ele diz: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Ele olha para Deus como algo durável, e olha para as gerações como algo que passam. Ao comparar Deus com as gerações, ele diz: as gerações passam, mas o que eu percebo é que Deus permanece. Ele não só permanece, mas permanece como o nosso refúgio. As pessoas, muitas delas permanecem, mas mudam. De um dia para o outro não são mais as mesmas pessoas. Algumas delas, seus caráteres são moldados para melhor. Outras se tornam pior dia após dia. Mas é incrível olhar para Deus a partir do ângulo que Moisés nos direciona a olhar. O Deus imutável, o Deus que é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Desertos passam, mas Deus permanece. Os anos passam, mas Deus permanece. Nós passamos, mas Deus permanece. Aleluia. Faz toda a diferença para a nossa vida olhar para Deus e enxergá-lo como o imutável, aquele que não muda, aquele que permanece para sempre. Então Moisés fala de Deus, definindo quem Deus é para ele. E é lindo parar para ler o que os homens e mulheres da Bíblia disseram sobre Deus. Quais definições eles deram de Deus? É triste parar para ouvir minha geração definir Deus. Mas é maravilhoso pensar, parar para refletir. No Salmo 90, quando Moisés define Deus como seu refúgio. E refúgio aqui não é apenas um esconderijo. É lugar onde se mora. É por isso que nós precisamos ler a Bíblia pensando, refletindo, estudando a Bíblia, porque há verdades que à primeira vista não são percebidas.
Então, se você olha para essa expressão Deus como refúgio, para você pode parecer algo comum, mas veja o que esta palavra significa no contexto original. Não é apenas um lugar onde se esconde, não é apenas um abrigo a que eu recorro quando as coisas estão difíceis, mas refúgio aqui é moradia, é casa. Sabe o que Deus quer de você nesse ano? Que você olhe para Ele e não o defina como você decidiu no ano que passou, como um esconderijo, um refúgio na tempestade. Deus quer que você olhe para Ele e o enxergue como uma morada. É por isso que o salmo que segue completa este pensamento quando diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Quem é que descansa na sombra do Onipotente? Quem mora, quem habita no esconderijo do Altíssimo. Talvez eu não saiba explicar isso para você, de modo que você compreenda totalmente, que isso esclareça sua compreensão sobre este esconderijo. Eu só sei te dizer, há um lugar em Deus, onde o diabo não te toca, onde as tristezas deste mundo não te abala, onde as frustrações desta vida não te entristecem. Eu não sei onde Ele é, talvez é um lugar espiritual que eu não possa ver, mas é um esconderijo que eu sei quando eu estou nele. É um esconderijo que você sabe quando alguém está escondido nele. Você olha e diz: perdeu tanto, como consegue ir para a igreja? Olha lá a falência dele, mesmo assim ele continua firme. Quem está no esconderijo do Altíssimo? Esconderijo de quem? Do Altíssimo. É um lugar elevado, alto. Quem está neste esconderijo não olha para a vida a partir deste ângulo terreno, pequeno, medíocre. Ele é capaz de olhar para a vida a partir de outra dimensão. Eu preciso querer, decidir estar neste refúgio. Paulo disse que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Foi Cristo quem proporcionou esse esconderijo. Foi a morte de Cristo quem tornou este esconderijo, este refúgio em Deus uma realidade. Eu sei que você veio aqui esta noite para projetar o seu ano de 2022, mas dá para ser grato a Deus, dá para ser grato a Jesus Cristo pela possibilidade que se abriu de estar escondido em Deus. Estudando o Salmo 90, especificamente este versículo, eu vi uma frase que me tocou. Alguém disse: a terra foi feita aos animais, o mar foi criado para os peixes, o ar foi criado para as aves, o céu para os anjos. Mas ao homem, Deus disse: pode morar aqui, pode habitar nesse esconderijo. É interessante pensar em Deus como uma morada, como uma casa. E casa não é túmulo, casa é lugar onde se vive. Túmulo é lugar para onde se vai quando se morre. Então Deus é um Deus vivo, onde quem mora nele tem vida, e não é pouca vida, e não é vida medíocre, é vida com abundância.
tudo que veio de alguma coisa precisa estar conectado a esta origem de onde ele veio para sobreviver. Voltemos ao pensamento. Os animais vieram da terra para habitar a terra. As plantas da terra, se forem tiradas da terra, morrem. Os animais terrestres, quando vão para ambientes aquáticos, não resistem. Já os peixes foram criados para as águas, vieram das águas. Deus disse: as águas produzam os peixes. Então eles precisam estar conectados às águas para sobreviver. Os anjos foram criados por Deus para habitarem os céus. Os anjos caídos que deixaram de habitar os céus são anjos que fracassaram. Agora, quando eu olho para o homem, eu descubro a partir de Gênesis 2 e 3 que o homem veio de Deus. Talvez alguém diga: não, o homem é uma evolução. Mentira. Mas a Bíblia diz que o homem veio do pó. Espera aí. O pó por si mesmo não poderia criar um ser tão evoluído, tão complexo. A minha Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra. Mas enquanto é só pó, é um boneco, não tem vida. Mas a partir do momento exato em que Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida, o homem se fez alma vivente. Então a razão da existência do homem é Deus. A origem do homem é Deus. O homem veio de Deus. E o homem que veio de Deus precisa estar conectado a Deus para sobreviver. Porque nós temos vida, porque nós estamos com Cristo escondidos em Deus. Mas o versículo de número 1 nos ensina ainda as outras verdades. A primeira expressão é Senhor, depois refúgio. Então fica assim: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio. Não é refúgio, tu tens sido o nosso Senhor. Então, antes de ser refúgio, ele é Senhor. Há muitas pessoas frustradas com Deus, porque querem Deus como refúgio, mas não querem Deus como Senhor. Ele só é refúgio de quem o tem como Senhor. E ter Deus como Senhor tem como consequência tê-lo como refúgio. Como no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Porque é Senhor, é pastor. E porque é pastor, é Senhor. É uma sentença, não há exceções. No Salmo 91, versículo 2, o salmista diz: direi do Senhor. Eu vou dizer acerca dele, eu vou declarar acerca dele que é o meu Senhor. O que ele diz de Deus como seu Senhor? Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Só tem Deus como refúgio, fortaleza, fonte de confiança quem o tem como Deus e Senhor. Antes de ele ser refúgio e fortaleza, ele é Senhor e Deus. Então, antes de qualquer coisa, para o ano de 2022, Deus quer ser seu Senhor. Pode ser que, eu não sei, lá para o mês de novembro, Ele decida ser o Deus da prosperidade, o Deus da cura, o Deus da intervenção, o Deus que fará por você o que os advogados não puderam fazer, o Deus que fará por você o que os médicos não puderam fazer, o Deus que fará por você o que seus pais não puderam fazer, o Deus que fará por você o que os seus melhores amigos não puderam fazer. Mas antes de ele se apresentar como seu refúgio, como sua fortaleza, como socorro bem presente na angústia, ele quer ser o seu Senhor.
E Senhor é dono. Então permita que Ele seja o seu Senhor. Se submeta à sua vontade. Se submeta aos seus propósitos. Você tem seus propósitos para esse ano. Talvez algo que você não ouviu aqui nesse Projetando. Apesar de você ter seus propósitos, e Deus, algumas vezes, aprovar seus propósitos, ou seja, assinar embaixo, Deus também tem seus propósitos para a sua vida. E sabe o que a Bíblia diz acerca da vontade de Deus em relação à nossa? A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Sabe o que? Precisamos obedecer essa sequência. Não é boa, perfeita e agradável, é boa, agradável e perfeita, porque são níveis da vontade de Deus para nós. Tem gente que está vivendo um nível raso, básico, mas bom da vontade de Deus. Tem outros que estão vivendo um nível a mais, não é o top, mas já está na média, a vontade agradável de Deus. Mas existem outras pessoas que entenderam que a Bíblia está dizendo e estão vivendo a vontade perfeita de Deus. Eu quero dizer para você, nesse ano de 2022, não se conforme com o raso. Deus é Deus das coisas pequenas, sim, mas Deus também é Deus das grandes coisas. Viva a vontade perfeita de Deus. Isaías 55, versículo 9, Deus diz, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Você pensa que você é capaz de projetar coisas boas para o seu ano? Muito mais Deus. É por isso que Deus insiste em dizer, pela boca de Jeremias, eu sei quais pensamentos tenho acerca de vós. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Não é o início que você deseja, não é o meio que você deseja, é o fim. Porque os métodos de Deus às vezes causam dores, às vezes nos entristece, e nós não entendemos o processo. Mas todo processo, por mais dolorido que seja, não há dor que dure a vida toda, chegará a um fim. O fim é o propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. Por mais que os processos geram lágrimas, o projeto de Deus, o propósito que Ele estabeleceu para a sua vida, vai gerar sorrisos. Você vai sorrir, você vai se alegrar. No versículo 2, Moisés continua o pensamento, olhando para Deus, olhando para a imutabilidade de Deus. Ele diz, antes que os montes nascessem, olha a expressão que ele usa, ou que tu formasses a terra e o mundo. Sabe o que ele está fazendo? Colocando Deus no início. Qual a primeira expressão do Salmo? Dá para falar Senhor? Qual a primeira expressão do Salmo? Deus no início. Então Deus está no início de sua adoração, de seu cântico, de sua oração. É preciso, logo no princípio de tudo, colocar Deus. Identificar quem é a nossa prioridade. Na oração nós colocamos Deus em primeiro,
Porque nós precisamos definir a quem nós estamos nos dirigindo. Já pensou se Moisés orasse dizendo apenas: tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração? A gente diria: Moisés, quem é o refúgio de geração em geração? Mas Moisés identifica quem é, dizendo: Senhor, tu tens sido. É por isso que Jesus nos ensinou a orar, dizendo: quando fores orar, fechem a porta do quarto e digam: Pai Nosso. O que é oração? Pedido. A quem eu vou pedir quando eu dobro os joelhos? Ao meu Pai. Quando eu identifico no início a quem eu estou me dirigindo, eu facilito a resposta. Ele logo já fica atento ao que eu vou dizer. Logo não serão palavras lançadas ao vento, porque a pessoa, o ser a quem eu estou me dirigindo, já sabe a quem eu estou falando. Por isso o pai olha para o filho e diz: pede, projete, escreva, sonhe, você vai alcançar. Qual o pai que o filho pedindo um pão lhe dará uma pedra? Qual o pai que quando o filho pede um peixe lhe dará uma serpente? Ele é o pai que cuida, ele é o pai que provê, ele é o pai que sabe das suas maiores necessidades. Ele coloca Deus no início do quê? Da oração, do cântico. Mas para ele isso não é suficiente. Ele coloca Deus no início de tudo, da história do mundo. Ele diz: antes que os montes nascessem, antes que tu criasses, formasses a terra e o mundo. Ele olha para os montes como uma referência de algo durável, mas olha para Deus e diz: mais durável que os montes és tu. Os montes estão aí já fazem anos, séculos, milênios, mas os montes só estão lá porque tu os pusestes lá. Tu não criaste apenas os montes, tu criastes a terra. Tu não criastes apenas a terra, tu criastes os montes, a terra e o mundo. Ele colocou Deus no início. Mas ele progride no pensamento. Ele diz: sim, de eternidade a eternidade. Da eternidade passada à eternidade futura. Tu és Deus. Do início de todas as coisas, eternidade passada, ao fim de todas as coisas, eternidade futura. Olha a expressão que ele usa: tu és Deus. Espera aí, tem um erro aqui. Moisés deveria dizer: na eternidade passada tu eras Deus, na eternidade futura tu serás Deus. Mas ele diz: de eternidade a eternidade tu és Deus. Sabe o que ele está dizendo? Deus ocupa 3 lugares, 3 posições na minha vida. Deus não está apenas no passado. Eu sei, Deus é eterno. Ele não estará apenas no futuro, mas Deus também está no meu presente. Ele quer estar no meu presente. Irmãos, um dos erros que nós cometemos, muitos de nós, colocamos Deus no início. Projetamos 12 dias, faça chuva ou não, eu vou para a igreja. Que é isso? É bom, mas não é o que Deus espera apenas. É um relacionamento incompleto. Existem outras pessoas que
colocam Deus no fim. O que é isso? É algo bom, gratidão. No último dia do ano, na última semana do ano, Deus. Mas Deus não quer estar apenas no início, Deus não estará apenas no fim, Deus quer preencher todos os dias, todos os momentos, todos os tempos. Deus não é Deus apenas do início, não é apenas Deus do fim, é Deus do meio. Se tem um lugar que Deus gosta de estar, é no meio. É por isso que Abacuque disse, 3:2, Senhor, ouvi a tua palavra e temi, por isso faço um pedido. Qual é o seu pedido, Abacuque? Aviva, ó Senhor, a tua obra, não no início, não no fim, mas no meio dos anos. Quer mais? Quando o tabernáculo, que nele estava a arca da aliança, que representava a presença de Deus, foi ordenado para que Moisés, Bezalel e a comunidade israelita edificasse no deserto, foi estabelecido, a ordem foi: respeitem a posição. 3 tribos a leste, 3 tribos a oeste, 3 tribos a norte, 3 tribos ao sul, mas ao tabernáculo que representa a presença de Deus, no meio. Quando Jesus veio, ele disse: onde estiverem 2 ou 3, ali eu estarei no meio. Quando a cruz com o nosso Salvador foi levantado, a cruz não era da direita, a cruz não era da esquerda, a cruz de Cristo é a cruz do meio. E quando ele ressuscitou, ele se apresentou no meio dos discípulos. Ele está aqui no nosso meio esta noite, ele toca você aqui esta noite, mas ele não quer preencher apenas este espaço aqui, ele quer preencher todo o seu ano de 2022. Não esqueça Deus. No início, você corre um sério risco de não chegar no final. É por isso que Abacuque disse: aviva a tua obra, a tua. Deus só se compromete a avivar a obra dele. Mas muitas de nossas campanhas estão envolvidas no propósito de pedir a Deus que avive a nossa obra, a obra que nós começamos. Se a Bíblia diz que Ele é o autor e consumador, Ele só será o consumador da fé que Ele é o autor. Ele só cuidará do fim se Ele for colocado no início. Tem muita gente desesperada com o futuro. Eu não temo futuro. Você não teme o futuro. O Deus que cuida de você nos mínimos detalhes já projetou o seu futuro. Você não precisa temer. Aleluia. Olha a expressão como é lida, de eternidade em eternidade. Tu és Deus. Ele esteve no início da existência humana, criando, formando o homem. Mas ele também estará no final dela. Porque Moisés diz no versículo 3, tu reduzes o homem à destruição. Sabe o que é isso? Deus faz com que o homem volte ao pó de onde ele veio. Olha como Moisés enxerga e define a morte como um retorno, como uma volta à origem, ao lugar de onde viemos. Para muitos a morte é um fim. Para Moisés não. É a volta para Deus. É por isso que é correta a expressão: eu tenho saudade do céu, eu tenho saudade de Deus. Como assim? Saudade de um lugar que você nunca foi.
nunca fui? Eu vim de lá, como é que eu nunca fui lá? Há dentro de nós esse conhecimento, essa noção de Deus, de eternidade, de céu. Nós desejamos não porque alguém nos falou do céu, mas porque nós sabemos que Ele existe. Nós desejamos o céu não porque alguém provou que o céu é real, mas porque há aqui dentro essa certeza, essa convicção. Sabe por quê? Nós viemos de lá. O Deus que criou e habita os céus habita aqui em mim. Então o Espírito de Deus habitando o meu espírito comunica com o meu espírito humano de onde eu vim. O que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou quando essa viagem acabar. Por isso, eu olho para Deus como Moisés olhou no versículo 3, um oleiro. Assim como o oleiro faz sua obra do barro, Deus criou o homem do pó. E assim como a qualquer momento depois que o oleiro criou o vaso do barro, ele pode despedaçá-lo, ele pode destruí-lo. Deus pode determinar o fim dos nossos dias. Deus pode olhar para você, para mim hoje e dizer: acabou. E essa sentença, quando é dada, não há oração que resolva. Por mais que o remédio seja o mais acertado possível, não vai resolver. Por mais que o médico seja o melhor, não será suficiente. Ele decreta, Ele determina. Então nós precisamos olhar para Deus como o supervisor da nossa existência. Ele estabeleceu um tempo determinado para nós existirmos aqui. Aí no versículo 4, Moisés diz: porque 1000 anos são aos teus olhos. Aos olhos de quem? Aos olhos de Deus. Como o dia de ontem. Que comparação mais distante, não é? É porque nós sempre temos essa tentativa de comparar Deus a alguma coisa que nós conhecemos. E toda vez que essa comparação é feita, a distância é grande a si mesmo. Quão distante é a distância de um dia para um milênio, 1000 anos? Assim, para um homem que é muito rico, ter 1000 moedas não faz nenhuma diferença, 1000 moedas a mais ou a menos. Assim para Deus, um dia a mais, um dia a menos não faz diferença. Deus não usa relógio. Deus não está limitado pelo tempo. Então o que é que Moisés está querendo que nós saiamos daqui dessa noite refletindo? A eternidade de Deus, a imutabilidade de Deus, a grandeza de Deus, mas a pequenez humana. O quanto nós somos limitados. Aí ele continua este pensamento, quando ele diz no versículo 9, os nossos dias vão passando, acabam-se como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é 70 anos. Aí ele diz, todos nós sabemos, alguns que são mais robustos foram abençoados com a graça da longevidade, alcançam 80, 90, 100. Mas não são os seus melhores dias. Porque Deus definiu um limite para o homem e dele não passaremos. Aí sabe o que Moisés faz no versículo 12? Ele deixa de refletir e volta a orar. Se você equilibra, mescla sua oração com reflexão, suas orações serão mais atendidas, serão melhores. Ore, pare para refletir. É disso realmente que eu preciso?
É assim mesmo que eu devo pedir? Paulo disse, nós não sabemos orar como convém. Depois que ele reflete sobre a duração da vida humana, ele faz um pedido no versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias. Então, para finalizar, nós temos aqui 3 projetos para o ano de 2022. Primeiro, projete orar mais. O salmo é uma oração. Projete adorar mais. Terceiro, projete aproveitar melhor seus dias. Irmãos, Moisés é um ancião. Ele escreveu o salmo no deserto. No deserto ele já tinha mais de 80 anos. Ele estabeleceu um limite de 70, mas aqui Moisés não é uma regra, é uma exceção. Passou dos 70 a 80. Depois dos 80, Moisés é um ancião. Eu gostaria que você pensasse comigo nisso. Um ancião pedindo para aprender. Aquele que foi ensinado, instruído em todas as ciências dos egípcios, na velhice, está dizendo, ensina-me. Sua oração é individual, mas não é individualista. Ele não pede só por ele. Ele diz, ensina-nos. Porque apesar de ele identificar que é uma necessidade dele, ele sabe que não é apenas ele que poderá ter essa necessidade, mas a comunidade precisa aprender a contar os dias. Por isso, em nome da comunidade, ele pede, Senhor, nos ensine. E contar os dias aqui não é contabilizar, porque contabilizar os dias até uma criança sabe. Mas contar os dias a partir do Salmo 90 é algo que um ancião também precisa aprender. Sabe por quê? Contar os dias é colocar Deus no centro da vida. É não se desesperar com o calendário. É aprender a ser grato pelo dia bom e pelo dia mau. O dia bom por si só já tem motivos para sermos gratos. Mas até o dia mau, há nele motivos até mesmo ocultos para agradecermos a Deus, porque os dias maus são dias onde aprendemos as maiores e melhores lições com Deus. Então, contar os dias é viver o hoje. Não é contabilizar, é aproveitar. Mas não é aproveitar de qualquer modo, é aproveitar da melhor maneira possível. É por isso que ele pede, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos, para que no final, para que o resultado desse aprendizado seja um coração sábio. Sabe por quê? Sabedoria é diferente de inteligência e conhecimento. Sabedoria tem a ver com a prática de vida. Sabedoria é pensar bem e agir bem. Tem gente que só pensa bem, mas não age, não executa, não faz nada. Então Moisés está dizendo, eu estou reconhecendo que a vida é passageira, passa muito rápida, mas a vida é uma escola. E nessa escola, o melhor professor é Deus. Nós precisamos viver este relacionamento com Deus, que é um relacionamento pedagógico. Não há nada que eu possa ensinar a Deus, mas há muito que eu preciso aprender com Ele. Então Ele é o meu melhor mestre. Se a vida é uma escola, o melhor professor é Deus. E o melhor aluno é o meu coração. Como o nosso coração precisa aprender. Porque
Porque a Bíblia diz: o coração do homem é enganoso, mais do que todas as coisas. Sabe o que é coração enganoso? Pensa que sabe, mas não sabe, nos confunde, nos engana. Por isso nós dizemos: não siga o seu coração. Segue não. Agora, aquele que aprendeu com Deus a contar os dias e alcançou um coração sábio, este pode seguir o coração. Porque o seu coração é como o coração de Davi, segundo o coração de Deus. Mas se você não aprendeu com Deus ainda, não siga o seu coração. Então este é o processo a que nós devemos nos submeter. Pense na duração da vida, 70 anos. Salomão diz que os 10 primeiros anos é vaidade. A gente não se lembra de nada deles, nada que fizemos foi algo projetado, algo válido para a nossa existência. Então sobraram 60. Dos 60, quem vive 70 anos não se lembra quase nada dos 10 primeiros. Sobrou 60. Dos 60, 20 passaram dormindo. Dos 60, 20 dormindo, 20 trabalhando, sobraram 20. A vida se tornou mais curta ainda do que nós pensávamos. Então não há tempo para desperdício de tempo. É preciso olhar para este salmo hoje, aqui e agora, e dizer: Deus, eu quero aprender também a contar os meus dias. Tiago disse, olha só, se o propósito é coração sábio, Tiago disse, capítulo 1, versículo 5, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque a verdadeira sabedoria está com Ele. Irmãos, durante muitos dias eu estive meditando no livro de Jó, quando ele começa a discorrer, a pensar, a discutir sobre a sabedoria, onde ela está. Sabe o que Jó diz? O homem cava até o mais profundo, arrisca a sua vida, acha ouro, acha pedras preciosas, mas não encontra sabedoria. Ele é um teólogo, ele vai pensando, ele vai refletindo, aí ele olha para o mar, e como se ele fizesse uma pergunta ao mar, ele pergunta: mar, a sabedoria está aí, o homem que cavou a terra não encontrou. O mar responde: aqui não. Jó pergunta ao abismo: a sabedoria está aí? A sabedoria não está no abismo. Mas Jó conclui dizendo, limitado como era, ele conclui dizendo: Deus conhece o caminho da sabedoria. Ele sabe onde ele está. Se a sabedoria não pode ser comprada com ouro, com pedras preciosas, com dinheiro, eu preciso recorrer àquele que dá sabedoria, como o Tiago disse, livremente. Se Jó disse, Deus conhece o caminho da sabedoria, sabe onde ela está? Duas perguntas ficaram. Qual é o caminho da sabedoria? Onde ela está? Paulo responde dizendo: nele, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Irmãos, nós precisamos estabelecer isso como projeto de vida. Que? Coração sábio. Essa é a vida que vale a pena ser vivida. E essa é a vida que Deus projetou para você. Tem gente que está morrendo sem viver, sem existir, sem aproveitar os seus dias, sem contá-los, porque não descobriu o verdadeiro sentido da vida, não aprendeu com Deus a contar os dias. Por isso, a conclusão é: me ensina.